Como articular tempo e qualidade para agilizar o processo de aprendizagem? Eu considero que esse é um dos grandes desafios que nós, enquanto educadores, temos nesse momento. Nós sabemos que a educação brasileira, ela já vinha sofrendo, ela já vinha passando por algumas dificuldades, mas a partir do momento em que nós fomos surpreendidos pela pandemia da Covid-19, sem dúvida alguma, a educação brasileira, ela passa pelo momento mais difícil no seu processo histórico. Esse momento em que educadores, pais, pensadores, especialistas, todos nós nos vimos diante de uma situação onde nós já não sabíamos mais qual seria a melhor maneira, quais seriam as melhores ferramentas para dar continuidade ao processo de ensino-aprendizagem das nossas crianças. Então, na disciplina de hoje, que é a disciplina de prática pedagógica, eu não vou fazer aqui uma abordagem das práticas tradicionais, das práticas que nós já conhecíamos, porque no pós-pandemia nós sabemos que essas práticas já não nos serão tão eficazes. Então eu procurarei trazer aqui uma reflexão, fazer uma abordagem do que nós temos pela frente, do que nós podemos imaginar que temos que enfrentar no cenário futuro da educação brasileira. Então, quando nós pensamos no desenvolvimento dos nossos estudantes como um processo contínuo e não como um processo fragmentado, porque o que nós tivemos durante esse período de pandemia foi um processo de formação dos nossos educandos de forma fragmentada, visto que nós tínhamos diferentes realidades. Durante esse período nós tivemos aquele aluno que esteve online, nós tivemos aquele aluno que esteve offline e nós temos aquele aluno, nós sabemos que existe aquela realidade onde teve um aluno que não esteve nem online nem offline, e esse aluno no final do ano de 2020 ele obteve a sua aprovação. Então tudo isso foram questões que acabaram de alguma maneira gerando aí ainda mais alguns gargalos, algumas situações que precisam ser revistas, que precisam ser repensadas nesse momento pós-pandemia. Então é sobre isso que nós iremos debater nessa noite. Então, quando nós pensamos em um processo de formação contínuo, isso nos acentua mais a necessidade de que nós precisamos redesenhar novos caminhos para a educação. Nós precisamos descobrir novas práticas, nós precisamos adotar novos comportamentos dentro das salas de aulas, a fim de que nós possamos, de alguma forma, tentar minimizar os efeitos negativos, os impactos que a educação remota, que o ensino remoto, que naquele momento era a única saída que nós tínhamos, e para algumas realidades ainda é a única saída que tem no momento, mas nós sabemos que essa modalidade de ensino, ela deixou aí muitas sequelas, ela trouxe aí muitos prejuízos a uma educação que já não era das melhores do mundo, como a educação brasileira. Então é preciso a gente buscar caminhos a fim de garantir que a aprendizagem dos nossos alunos ela aconteça, mesmo que em um tempo reduzido. Então, um dos maiores desafios nesse momento é a gente conseguir fazer articulação entre o tempo que nós temos que correr atrás do prejuízo, nós temos que recuperar muitas aprendizagens que foram perdidas, e eu considero que para recuperar essas aprendizagens, principalmente em português e matemática, nós vamos levar muito tempo. Se nós formos bastante otimistas em relação a isso, nós vamos pensar em um período de 5 anos, e se nós não vestirmos realmente a camisa
talvez nós precisaremos de mais tempo para recuperar. Então, assim, nós vivemos em um cenário onde os desafios com o ensino-aprendizagem, eles foram ainda mais massificados pela Covid-19. Então, nós tivemos que conviver com o medo da doença e nós tivemos que conviver durante todo esse período com a preocupação com a educação. Até porque nós fomos o país que teve o maior tempo de escolas fechadas, foi o Brasil. Então, os países que tiveram um período de tempo bem menor de crianças longe da escola, no retorno dessas crianças, eles puderam perceber que pouca ou nenhuma aprendizagem aconteceu em determinadas fases desse período. Imagine só o nosso caso, onde nós, para algumas regiões, para algumas escolas, as crianças já estão há mais de 300 dias fora da sala de aula. Então, imagine só o quanto nós teremos que fazer, o quanto nós teremos que trabalhar, o quanto nós teremos que aprender a reaprender todo dia a como fazer uma educação que agora é, de fato, uma educação diferente. Por muito tempo falou-se que a educação precisava realmente se transformar, precisava acompanhar todo esse processo de transformação, de inovação que a sociedade vem passando. No entanto, nós acreditávamos que isso era algo que ia acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, e aí quando veio a pandemia, ela derruba os muros da escola, ela descortinou algumas realidades encobertas e nós tivemos que nos reinventarmos, nós tivemos que reaprender a dar aula. E esse reaprender, ele foi muito doloroso para algumas pessoas, para alguns educadores. De modo geral, todos nós sofremos, porque nós não sabíamos muito bem o que fazer no primeiro momento. Nós não sabíamos como continuar o processo de aprendizagem dos nossos alunos de modo virtual, através da tela de um computador. Nós não sabíamos muito bem como continuar o processo de alfabetização das nossas crianças menores através das aulas online. Então, tudo isso foi muito rápido, foi algo que aconteceu sem que nós tivéssemos tempo para nos preparar. Só que eu acredito que na vida tudo tem dois lados. E o lado bom dessa situação é que, na minha concepção, nós professores, nós educadores, nós estamos saindo dessa pandemia profissionais melhores do que nós éramos antes, porque hoje nós estamos mais preparados. Se tinha uma realidade que a gente tinha que ter acordado mais cedo, eu alertei muito isso nos cursos de pedagogia. Gente, nós precisamos comprar a ideia da inovação tecnológica. Nós precisamos usar a tecnologia ao nosso favor, mas isso foi algo que a gente vinha adiando e de repente nós tivemos que fazer isso. E essa é uma realidade. A inovação tecnológica, o uso das tecnologias dentro da sala de aula é algo que não vai embora com a pandemia. Nós podemos acordar e amanhecer amanhã e dizer, nossa, que bom, a pandemia acabou. Mas a questão da tecnologia dentro da sala de aula é algo que veio para ficar. Então isso requer de nós um novo olhar sobre o nosso aluno, um novo olhar sobre a educação, um novo olhar, um reaprender das práticas pedagógicas. Então por isso que eu disse a vocês que eu não ia me ater muito às práticas tradicionais, porque elas nesse momento são histórias para nós, mas elas não nos servirão como base para estruturar, para repensar e refazer toda a nossa trajetória enquanto educadores. Então o nosso desafio hoje, como eu já falei anteriormente, é articular tempo e qualidade, é repensar as políticas públicas de educação, e isso se faz a partir de quê? A partir do momento em que nós tivermos um planejamento claro, um planejamento objetivo que nos direcione,
que nos aponte caminho para que nós possamos reconstruir os nossos conceitos de educação. Então, nesse momento, o que nós precisamos fazer enquanto educadores é desconstruir velhos conceitos, desconstruir velhos paradigmas e adquirir novos conceitos, construir novas práticas para esse novo momento em que nós estamos vivendo enquanto educadores, enquanto pensadores da educação. Então, essas políticas públicas de educação, elas vão nos orientar, elas se desdobram em prol de novas práticas, para que nós possamos repensar, reestruturar e reconstruir as nossas escolas de uma forma que venha atender realmente a necessidade do jovem, da criança, do adulto do século XXI. Costumo dizer que nós estávamos no século XXI, mas muitas das nossas práticas pedagógicas, muitos dos nossos fazeres pedagógicos, eles estavam alicerçados em conhecimentos, em construções lá do século XIX. E talvez isso possa refletir um pouco o baixo índice de qualidade da educação brasileira. Então, essa sacudida que a pandemia acabou dando na educação, dando um choque de realidade nos educadores, talvez daqui a uns 10 anos nós possamos olhar a nossa educação e dizer que hoje estamos bem melhores do que isso. Então, nesse momento, nós precisamos repensar algumas coisas. E esse repensar, eu prefiro dizer que o primeiro ponto que nós temos que repensar hoje são os nossos currículos. Sabemos que o currículo, dentro de qualquer situação que nós já tenhamos vivido, nós já vivemos muita coisa, muitas crises, já passamos por muitas crises e muitas situações e que tivemos que nos superar. O currículo sempre foi algo muito importante. E no cenário atual é ainda mais urgente, é ainda mais necessário a gente pensar em um currículo que tenha a capacidade de impedir ainda mais a fragilidade da educação brasileira e da educação como um todo. Então, em especial, nós temos que ter nesse momento, pensar o nosso currículo em todas as suas dimensões, mas em especial na questão da alfabetização. Todos os alunos, eles foram prejudicados nesse momento de pandemia. No entanto, o que nós podemos perceber que a faixa etária mais prejudicada foi a faixa etária infantil. São aquelas crianças que estão no processo de alfabetização. Quem é alfabetizador sabe o quanto é difícil alfabetizar uma criança estando com ela na sala de aula. Imagina só você ter que alfabetizar uma criança de maneira virtual. Então isso foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios que os educadores tiveram que enfrentar. Então nós temos que pensar em um currículo, pensar um currículo como um todo, mas não podemos deixar de contemplar, de criar ações voltadas principalmente para a alfabetização de nossas crianças. Nós sabemos que o índice de aproveitamento, o índice de aprendizagem em português e matemática, ele caiu drasticamente de 2019 para 2021. Algumas escolas ainda não conseguiram fazer seus diagnósticos, algumas escolas ainda não conseguiram fechar uma análise conclusiva do quanto esse momento de ensino remoto, por mais que nós tenhamos feito um bom trabalho diante de algo que era novo, que algo era desconhecido, mas ainda algumas não conseguiram mensurar o quanto isso prejudicou a qualidade do nosso ensino. Até porque nós tínhamos aí diferentes realidades. Nós tínhamos a realidade daquele aluno
que tinha todo um aparato tecnológico dentro de casa, que tinha uma boa conexão, que tinha recursos que lhe permitiu ter uma interação ali com o professor, assistir às aulas, enfim. E nós tínhamos do outro lado, no outro extremo, aquele aluno que sequer tinha uma conexão de internet. Nós tínhamos aquelas famílias onde nós tínhamos 3, 4 alunos com apenas um celular. Então, um assistia uma parte da aula, outro assistia outra, e tudo isso precisa ser mensurado nesse momento de volta às aulas, para que a gente possa realmente perceber em que nível nós estamos. O que nós precisamos de fato fazer para recuperar essas aprendizagens. Então, quando nós pensamos no currículo, é essencial realizar um ajuste curricular nesse momento. No plano de trabalho, é preciso definir quais são as nossas prioridades. Nós estamos voltando, as escolas estão voltando a funcionar aos poucos, elas estão retomando a sua rotina, mas existem muitas aprendizagens que precisam ser recuperadas, aprendizagens que são essenciais para o crescimento dos nossos alunos. Então, somente a partir do momento que a gente conseguir fazer uma revisão dos nossos currículos é que nós vamos poder pôr em prática aquilo que realmente é a nossa prioridade para o momento. Um outro ponto que nós precisamos voltar muito a nossa atenção nesse momento são para a aplicabilidade das ferramentas de gestão. Nós precisamos refletir sobre isso, por quê? Porque as ferramentas que nós usávamos antes da pandemia e que nos traziam bons resultados, pode ser que elas sejam ineficazes nesse momento. Pode ser que elas não nos tragam bons resultados. Então, a gestão escolar também, ela precisa passar por esse processo de reconstrução junto com o seu currículo. Então, assim, infelizmente, nós já sabíamos que o Brasil ele não vinha conseguindo oferecer uma educação de qualidade a todos os alunos em idade escolar. Nós já tínhamos aí muita defasagem na educação brasileira. Nós já tínhamos aí um acesso desigual. E a pandemia ela veio ainda mais acentuar essas desigualdades. Então, é hora da gente pensar em rever as nossas políticas públicas, as nossas políticas internas, os nossos planos de ação, as nossas rotinas escolares, para que a gente possa redirecionar, para que a gente possa encontrar os caminhos que nós precisamos nesse momento para redesenhar, para reestruturar o nosso sistema de ensino que está muito fragilizado. Precisamos também pensar, quando nós repensamos o nosso currículo, quando nós repensamos as nossas ferramentas de gestão, a forma como nós vamos conduzir essas situações de aprendizagens, nós precisamos também refletir sobre uma educação que seja favorável ao desenvolvimento integral de todos os estudantes. Como eu disse, cresceram as desigualdades, cresceram também os desafios da escola. Então a escola ela precisa atentar para esse fato, ela precisa olhar com um olhar muito materno para essas diferentes realidades que nós temos na sala de aula. Os nossos alunos, eles não estão chegando na sala de aula somente com defasagem, somente com dificuldades em português, dificuldades em matemática. Os nossos alunos trazem consigo hoje para a sala de aula uma carga emocional que muitas vezes não é favorável ao seu desenvolvimento cognitivo. Nós sabemos que é preciso haver um equilíbrio entre o cognitivo e o emocional. Se uma criança não está emocionalmente bem, e muitas crianças não estão bem emocionalmente, porque elas tiveram que ficar isoladas, elas tiveram que conviver com medo, elas tiveram que conviver com a perda de alguns parentes, de alguns conhecidos e até mesmo de alguns familiares,
Então, tudo isso desestruturou emocionalmente essas crianças e isso vem afetando e vai continuar afetando o ensino-aprendizagem. E a escola precisa desenvolver ações voltadas para as competências socioemocionais. Então, hoje nós precisamos trabalhar o cognitivo e o emocional da criança simultaneamente. Isso não é nenhuma novidade. Por quê? Porque a BNCC, que devíamos ter implantado em 2020, mas por conta da pandemia isso não acabou não acontecendo, ela já trazia essa proposta. Ela já trazia a ideia de que não dá para educar somente a razão, é preciso educar também a emoção, ou seja, é um trabalho muito complexo que as escolas precisam desenvolver. Então, assim, nós precisamos garantir a formação integral dos nossos estudantes. Nós precisamos pensar em criar nas nossas escolas seres que são capazes de pensar, de analisar, de refletir, de criticar, de criar, de inventar. Ou seja, são muitos os desafios. A educação hoje ela não gira tão somente em torno das competências leitoras e escritoras, ela vai muito além. A formação de um sujeito como um todo, ela transcende o conceito de inteligência cognitiva, ela transcende o conceito de que um aluno precisa desenvolver a sua parte leitora, a sua parte escritora, ele precisa aprender matemática, ele precisa aprender história, geografia, muito além que isso. Ele precisa aprender tudo isso, mas nós precisamos também trazer para dentro da sala de aula as competências socioemocionais. A inteligência emocional, ela precisa ser trabalhada nas nossas crianças desde cedo. E mais do que nunca, ela tornou-se necessária nesse contexto da pandemia em que estamos vivendo. Então eu preciso, enquanto escola, enquanto eu estou pensando em desenvolver o meu aluno, preciso estar preocupada com a automotivação desse aluno, eu preciso estar preocupada em desenvolver a autoestima, a autoconfiança desse aluno. O que nós temos muitos são alunos que estão chegando com baixa estima, com baixa confiança, que estão chegando com baixa motivação. Então, tudo isso são ações que precisam ser pensadas pelas escolas, que precisam ser desenvolvidas para que possamos encontrar uma metodologia que venha ao mesmo tempo que desenvolve cognitivamente as nossas crianças, que seja capaz de trabalhar o lado emocional. Emoção e razão, elas andam junto. Então, uma pessoa que não está emocionalmente saudável, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue aprender. Então, para que nós possamos aprender alguma coisa, nós precisamos estar bem com as nossas emoções. Nós precisamos estar motivados, nós precisamos ter confiança, enfim, nós precisamos ter segurança, nós precisamos saber exatamente o que nós estamos querendo. Então, todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem têm a responsabilidade de pensar junto em como nós vamos fazer para desenvolver as nossas crianças como um todo. Mas essa responsabilidade, ela tem um peso maior para os gestores escolares. Então, quem está à frente das escolas, a equipe gestora, ela tem uma responsabilidade muito grande de pensar sobre essas questões, porque não é somente o aluno que precisa muitas vezes desenvolver essas competências. Muitas vezes nós precisamos identificar a nossa equipe, o nosso corpo docente, como é que estão as suas emoções? Ele está bem emocionalmente? O professor foi outra pessoa que sofreu muito nesse período. O professor teve que sofrer muita pressão, o professor ele teve que, de repente, fazer um serviço que nem todos sabiam fazer. Nós temos muitos professores que tinham dificuldade com as tecnologias e, de repente, eles tiveram que aprender isso da noite para o dia. Dormiu-se na sexta-feira na sala de aula, acordou-se segunda-feira com o ensino remoto batendo a porta. Então foi tudo muito rápido. E o professor, ele também
teve aí uma carga emocional negativa. Então é preciso que a escola ela pense no desenvolvimento, na saúde mental dos seus educandos, mas ela priorize também essa saúde mental do professor. E ela pode fazer isso através de um acolhimento, através de palestras, através de treinamentos, através do próprio ouvir. Esse é um momento em que nós precisamos ouvir mais as pessoas. Nós falávamos muito nas escolas e a gente escutava pouco. Hoje nós temos que fazer um movimento contrário. Nós temos que escutar mais as pessoas e temos que falar menos. Essa é algo também que nós precisamos reaprender. Então é preciso desenvolver ações concretas que venham a promover aí o desenvolvimento, a motivação e o engajamento de todos em prol da reconstrução da educação. Eu gosto de usar o termo reconstrução porque, se você parar para observar, o nosso modo de ensinar, ele foi substituído. Não dá mais para pensarmos em uma sala de aula onde nós temos um professor, um quadro e um pincel. Isso é inadmissível. Hoje nós pensamos diferente. Hoje o professor está ali dentro da sala de aula, mas ao mesmo tempo em que ele está dando aula para os alunos que estão presencial, ele está dando aula para os alunos que estão em casa. O professor está dando aula aqui no Ceará, mas tem um aluno assistindo a aula dele lá em Brasília. Então é uma nova realidade. Isso vai acabar? Não, não vai. E essa nova maneira de fazer a educação faz parte da inovação da pandemia. Todo período de crise, ele traz algo de inovador. As pessoas precisam passar pela crise para elas se reinventarem, para elas se redescobrirem. E foi isso que a pandemia fez com os educadores. Fez eles descobrirem quais são as suas habilidades que eles não conheciam. A gente vê que professores que a gente nunca imaginou que fossem capazes de chegar diante de uma câmera e dar um show para os alunos do outro lado, a gente viu isso acontecer. A gente viu professores dançando na frente de uma câmera para dinamizar a aula que estava sendo transmitida. A gente viu professores transformando a sala da sua casa em uma linda sala de aula. Então muita coisa bacana aconteceu. A gente tem que olhar com otimismo, não com romantismo pela doença, mas com otimismo por aquilo que nós conseguimos conquistar. Houve um crescimento muito grande em prol dos educadores. Hoje, se tem uma coisa que eu posso ter certeza, é que nós educadores estamos muito mais preparados, estamos muito mais aptos a educar alunos para o século XXI do que nós estávamos até o ano de 2019, antes de chegar a Covid-19. Então, sem nenhum romantismo pela doença, que eu preferia que ela nunca tivesse aparecido, assim como todos vocês. Mas também tivemos aí alguns ganhos em meio a todas as perdas que nós enfrentamos. Então, é importante criar uma nova identidade. E isso envolve crenças, isso envolve normas, isso envolve saberes. Então, quando nós pensamos que nós, enquanto educadores, que nós, enquanto educação brasileira, nós precisamos criar uma nova identidade, nós vemos que crenças, nós tínhamos algumas crenças que foram desmistificadas pela pandemia. Quem de nós imaginávamos que nós estivéssemos um dia de dentro da nossa casa fazendo o mesmo trabalho que nós fazíamos na sala de aula? Quem de nós podíamos imaginar que nós tivéssemos alunos nos assistindo à nossa aula dos mais diversos bairros das cidades, ou até mesmo de outras cidades? Então isso era inimaginável, era uma crença que nós tínhamos de que a educação só poderia acontecer dentro da sala de aula. Tudo bem que no ensino superior a gente já tinha a educação à distância, a gente já tinha o EAD.
É claro que na educação básica nós não temos EAD. O que nós temos é ensino remoto, que é totalmente diferente. Mas é algo parecido. Então a gente olhava para a educação à distância com desconfiança. A gente olhava para os cursos em EAD e não dava credibilidade. Por quê? Porque a nossa crença nos dizia que a educação boa, a educação de qualidade, era aquela que era construída dentro de uma sala de aula na interação do professor e o aluno. Nós sabemos que existem habilidades, existem competências que o aluno só consegue desenvolver dentro da sala de aula, através da interação, do contato direto com o professor, do contato direto com os colegas. Nós sabemos que isso existe, mas nós aprendemos durante esse período a criar meios, a desenvolver ações em que essas interações elas pudessem acontecer através de uma conexão, através da tela de um celular ou da tela de um computador. Por aí vocês veem o quanto nós crescemos enquanto profissionais durante esse período. Tivemos aí muitas noites mal dormidas, porque nós não sabíamos o que fazer, não sabíamos se ia dar certo, mas por outro lado tivemos também muito aprendizagem. Então é preciso criar aí um clima dentro da sala de aula de confiança. Nós precisamos mostrar para os nossos alunos que perderam a motivação, porque muitas crianças perderam a motivação durante esse tempo em que estiveram em casa. Nós precisamos criar novas situações, repensar as nossas práticas, a fim de que possamos encorajar os nossos alunos, a fim de que possamos mostrar para eles que apesar do medo, que apesar da incerteza, a educação é muito necessária, continua sendo muito necessária em nossas vidas. E não só na vida do aluno, na vida do professor. Se antes o professor ele tinha a necessidade de estudar, a necessidade de estudar hoje é muito maior. Então hoje o professor pensar no seu desenvolvimento enquanto profissional, no seu desenvolvimento a cada dia, não é uma opção, é uma obrigação. Então o professor já precisa ler mais, ele precisa fazer mais cursos, ele precisa estudar muito mais, porque nós estamos vivendo um novo momento e que nós ainda não temos clareza do que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a educação está começando a voltar para o lugar de onde ela saiu, para dentro da sala de aula. Mas nós não sabemos qual é o desfecho disso. Nós não sabemos o que é que o futuro nos reserva em termos de mudanças de currículo, de mudança de pensamento, de mudança de postura enquanto educação brasileira, enquanto educação do mundo inteiro. Então o professor ele não pode parar, ele não pode ficar estagnado achando que ele já sabe tudo. Se eu sobrevivi os desafios da pandemia, estou pronto para qualquer coisa. Não é bem assim. Então nunca foi também tão fácil o professor pensar no seu autodesenvolvimento, no seu desenvolvimento pessoal e profissional como nos dias de hoje. A gente sabe que o professor é um profissional que não ganha tão bem, que ganha pouco em relação a outras profissões. E isso muitas vezes nos impedia de fazer um curso de aperfeiçoamento, de fazer uma formação continuada, porque muitas vezes faltava recursos. Só que um dos pontos positivos da pandemia foi que houve aí um boom, uma explosão muito grande de cursos gratuitos. Tem muita gente oferecendo excelentes cursos gratuitos. Então hoje você só não estuda se você não quiser. Aquele que tem uma preocupação de estar aprendendo a cada dia, de estar conhecendo novas práticas, de estar ali focado na sua formação continuada, ele só não faz isso se ele não quiser. Gratuitamente você encontra cursos e excelentes cursos de formação continuada. São lives, são vídeos, são cursos, são materiais escritos, enfim.
Existem plataformas que estão recheadas de conteúdo inteiramente gratuitos que podem aí te ajudar a melhorar a sua qualificação. Nós estamos vivendo a era do conhecimento. Hoje o maior ativo de qualquer ser humano é o conhecimento. Então, se você ficar estagnado, se você não procurar se reciclar, se atualizar a cada dia, você corre um sério risco de se tornar um profissional fora do mercado em breve. Porque tudo está mudando e a educação, tenha certeza de que essa mudança que foi encabeçada pela pandemia, ela não acaba aqui. Ela continuará a crescer, continuará em um ritmo bem acelerado pelos próximos anos. Então, para atingir a eficiência educacional e conseguir resultados de sucesso em nossas aprendizagens, é preciso que nós possamos repensar currículo e plano de gestão. É preciso que nós pensemos também na formação do nosso aluno, do nosso sujeito, a partir de uma nova concepção de homem, de uma nova concepção de aprendizagem. Existem algumas práticas, algumas estratégias que nós podemos começar a implementar em nossas salas de aulas para que essas mudanças, para que esse novo olhar, ele começa de fato a acontecer. Nós podemos pensar, hoje se fala muito em uma proposta de alfabetização 360 graus. O que é essa alfabetização 360 graus? É uma alfabetização em que ela vai contemplar não somente as competências leitoras e escritoras, mas as competências socioemocionais. E de novo eu quero reforçar isso. Não podemos pensar em um aluno, em um ser, em um sujeito, onde ele desenvolva todas as suas competências escritoras, leitoras, as suas habilidades matemáticas. Nós sabemos que existem inúmeras competências, se não tiver a competência socioemocional. Então, a inteligência emocional, ela já era um assunto bastante discutido antes da pandemia, mas ela tornou-se um assunto mais relevante porque nós percebemos com a pandemia que nós não estávamos preparados para a diversidade. E o nosso aluno, o nosso sujeito da educação hoje, ele precisa estar preparado para conviver com a diversidade. Então, a alfabetização 360 graus, ela contempla o aluno como um todo. Não somente na parte cognitiva, mas também nós temos que desenvolver, nós temos que trabalhar em sala de aula diariamente as competências socioemocionais desse aluno. São competências muito importantes e que irão fazer muita diferença na vida desse aluno, na vida pessoal, na vida profissional. Irão ajudá-los a superar os desafios, a enfrentar as adversidades, a tirar proveito dos momentos de crise, dos momentos de dificuldade. As crises sempre vão existir. Passará a crise do coronavírus e outras crises existenciais continuarão. Sempre foi assim na história da humanidade. Então não vai ser diferente. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos preparar os nossos alunos para isso. Então isso implica em um trabalho intencional, contemplando aí as múltiplas linguagens. Eu tenho que desenvolver a linguagem matemática, eu tenho que pensar no desenvolvimento da ciência, eu tenho que pensar na música, eu tenho que pensar na cultura, eu tenho que pensar na arte. Ou seja, isso sim é pensar uma formação de um sujeito integral, de um sujeito que tem ali uma bagagem que vai realmente proporcionar um crescimento em um mundo de mudanças que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento da nossa história, da nossa sociedade em que é tudo muito imprevisível. Há uma instabilidade muito grande. Antigamente nós conseguíamos prever ações daqui a 5 anos, nós conseguíamos projetar um futuro em 5 anos, em 10 anos, hoje nós não conseguimos mais.
você começa a fazer um curso de atualização, sabe o que acontece? Corre o risco de antes de você chegar ao final, você já está desatualizado. Porque as coisas acontecem numa velocidade tão grande que nós não temos a capacidade de acompanhar. Imagina só, se nós ficarmos no comodismo, se nós ficarmos sentados na cadeira achando que terminamos a graduação, terminamos a pós-graduação, beleza, estamos com todo o conhecimento, toda a bagagem que nós precisamos para conduzir a nossa carreira. Então isso é um mero engano. É preciso buscar a nossa atualização constantemente. É preciso a gente pensar que tudo isso, a construção de uma nova identidade, a construção de um novo currículo, a construção de uma nova escola, ela acontece em 3 dimensões específicas. Na dimensão física, na dimensão social e na dimensão acadêmica. Na dimensão física, nós temos que repensar a partir de agora os espaços, a nossa infraestrutura. Estamos voltando para a sala de aula depois de muito tempo de ensino remoto. Estamos voltando agora não estamos voltando para o normal, estamos voltando para o ensino híbrido. Mais uma novidade que nós temos. O ensino híbrido, ele não é novidade no sentido de existência. Por quê? Porque ele já existia, o sistema híbrido, ele já existia muito antes da pandemia. No entanto, a gente desconhecia ou fingia desconhecer. Agora, nós estamos trazendo e vivenciando essa experiência dentro da sala de aula. No entanto, nós temos que repensar a estrutura de nossas escolas. Nós temos escolas com excelentes estruturas, temos escola que tem estrutura alguma. E aí, como é que nós vamos poder fazer? Como é que nós vamos trabalhar o nosso aluno se nós vamos voltar, mas nós temos que manter o distanciamento, nós temos que manter um conjunto de regras sanitárias. Então, tudo isso requer uma nova estrutura, uma nova organização do nosso espaço físico da sala de aula. O espaço social. Por que temos que pensar na questão social? Porque nós temos que aprender a conviver com novas regras, com novas relações interpessoais. A exemplo disso, nós temos o contato físico que nós temos com nossos alunos, principalmente com os menores. Da acolhida, do abraço, do aperto de mão, do carinho. E isso agora não nos é possível, pelo menos por enquanto. Então nós temos que encontrar uma outra maneira de dar a atenção a esse aluno, de manter essas relações interpessoais funcionando, mas de uma outra maneira. E esse é um outro desafio para o professor na sala de aula. Como é que eu vou dizer para uma criança de 3 anos que eu não posso abraçá-la? A criança cai, você não sabe se lava as mãos, se higieniza as mãos, se corre e bota a criança no colo. Então tudo isso são desafios que nós temos dentro da sala de aula e que nós temos que repensar nessa questão. Temos que trabalhar também não só no aluno, mas também nos professores, na equipe gestora, enfim, todos os envolvidos nesse processo, a questão da motivação. As pessoas estão desmotivadas, esse período em casa, para muitas pessoas foi muito doloroso. Muitos estão chegando com baixa estima, com uma motivação lá embaixo. Nós precisamos resgatar isso, porque o processo de ensino-aprendizagem, assim como outros processos da vida, ele necessita de pessoas ativas, de pessoas motivadas, de pessoas alegres, de pessoas felizes. E isso é um outro desafio que nós temos pela frente. Na dimensão acadêmica, nós temos que estar preocupados com a qualidade do nosso ensino. Nós sabemos que muitas aprendizagens deixaram de acontecer. Eu não tenho tanto tempo, imagine só um aluno que está terminando o 9º ano do ensino fundamental. Esse aluno não tem tanto tempo assim para recuperar essas aprendizagens essenciais. Então eu tenho que fazer aí ter um equilíbrio, eu tenho que encontrar uma fórmula mágica para fazer com que o tempo trabalhe ao meu favor na sala de aula. Como é que eu vou dar conta do programa atual, do currículo atual, e como é que eu vou voltar atrás e rever aprendizagens? Como é que eu vou trabalhar a
continuidade de um ano dentro do outro, como se fala muito isso, é o contínuo 2020, 2021, 2022, como é que nós vamos fazer isso? Por isso é que eu falei anteriormente que o professor hoje mais do que nunca precisa estar atualizado. O professor precisa estudar, precisa ler, precisa realmente compreender o que está acontecendo e como nós podemos fazer para sair dessa situação com a melhor qualidade possível. Se é que nós vamos conseguir ter uma qualidade satisfatória num curto espaço de tempo. Então, o desempenho dos estudantes, como é que está o desempenho dos nossos alunos, qual é o desempenho que nós temos hoje em português, o desempenho que nós temos em matemática? Será que está satisfatório? O que eu posso fazer para melhorar o desempenho do meu aluno? Então, tem algumas práticas que nós podemos estar trazendo, que nós podemos estar refletindo. Nós temos que implementar urgentemente essas práticas para que nós possamos, de alguma forma, ir recuperando essas aprendizagens. Nós não podemos deixar para amanhã, para o ano que vem, não, tem que ser agora. É de imediato, temos que repensar isso. Nós precisamos pensar na prática pedagógica de empoderamento do aluno. Esse aluno ele chegou desmotivado na sala de aula, ele retornou desmotivado. Ele retornou com muitas dificuldades de aprendizagem, ele retornou com muitos problemas socioemocionais. Então, como é que nós vamos fazer agora? O que nós temos que fazer? Então, a ideia de empoderamento do aluno, ele está baseado no desafio da interação entre o educando e o educador. Esse foi um tema, interação entre educando e educador, foi um tema que sempre foi discutido por todas as práticas vigentes. No entanto, nós precisamos, nesse momento, repensar de que maneira vai ser essa interação. Quem vai ser realmente o protagonista dessa história? Falou-se muito em protagonismo do aluno, no entanto, o aluno ele sempre foi passivo dentro da sala de aula. Era o professor que conduzia todo o processo e agora não, nós temos que dar voz e vez ao nosso aluno, para que realmente ele possa recuperar a sua autoconfiança, para que ele possa recuperar a sua motivação, para que ele possa encontrar gás, a energia que ele precisa para fazer com que essa aprendizagem ela se torne significativa para o aluno. Então, um grande desafio é levar o aluno a encontrar essa aprendizagem significativa. O que é uma aprendizagem significativa? É quando o aluno sabe o porquê ele está aprendendo, o porquê ele precisa. Aí você diz, mas nós vivemos num mundo VUCA, num mundo incerto, num mundo ambíguo. Tudo, eu sei disso, nós estamos vivendo isso. Mas nós precisamos também preparar o nosso aluno para essa incerteza, para essa ambiguidade. E isso é um trabalho no chão da sala de aula. Isso é um trabalho que nós, professores, precisamos desenvolver e nós precisamos ter conhecimento de novas práticas, de novas metodologias para que a gente consiga, de fato, fazer isso acontecer. Então, você vê que o tempo todo eu estou abordando aqui, chamando a atenção para os desafios que nós temos. Só que todos esses desafios podem dar frutos maravilhosos no futuro. Desses desafios, se nós soubermos aproveitar esses desafios, nós vamos levar o nosso aluno a ser mais ativo, nós vamos remodelar as nossas práticas, nós vamos remodelar o fazer, a maneira de ensinar. Nós ensinávamos de forma transmissiva, de uma forma tradicional, o professor só no quadro lá, hoje não, é interativo. Você está lá, o aluno ele está conectado, o aluno ele está realmente interagindo com você de uma outra forma. E isso muda o foco desse aluno. Isso torna esse aluno realmente mais ativo, a aprendizagem significativa para ele. O nosso aluno hoje, ele é um nativo digital. E esse nativo digital, ele vai se dar bem a partir do momento que esse mundo digital, que esse mundo da tecnologia, ele realmente puder fazer parte da sala de aula desse aluno,
da vida, do cotidiano desse aluno. Então, o aluno também, ele se tornou uma parte importante na transformação das práticas pedagógicas em salas de aula. Temos que pensar também, hoje, um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, é que nós temos que pensar uma educação voltada para o futuro. Nós não mais estamos educando crianças do século XXI com conhecimentos do século XIX. Nós estamos educando crianças para o século XXI com uma visão de educação do século XXI. Esse é um outro ponto positivo da pandemia. Abriu os nossos olhos. Mostrou que muito daquilo que nós fazíamos, que nós achávamos que dava certo, hoje não mais. Tudo bem, tem práticas que funcionaram super bem. Até o mês de março, ali por volta de 15 de março de 2020. Dia 19 de março de 2020 já não mais. Nós já precisamos ali jogar tudo em uma gaveta, lacrar essa gaveta e abrir uma outra gaveta. A gaveta da inovação, a gaveta da criatividade, a gaveta do empoderamento dos nossos alunos. Então, a educação voltada para o futuro, ela é uma prática pedagógica em que ela procura trazer uma visão mais focada, mais centrada na formação de um sujeito autônomo, de um sujeito que torna-se ali o autor, o protagonista da sua aprendizagem. Hoje o professor ele tem que proporcionar situações, oferecer situações dentro da sala de aula, onde o aluno ele possa se tornar o responsável pela construção do seu próprio conhecimento. Aquela forma do conhecimento direcionado, totalmente direcionado pelo professor, onde o aluno estava ali para receber. Essa prática ela não faz mais nenhum sentido. Então hoje o aluno, e isso já nos mostrava a BNCC, né, a partir do momento que ela foi nos apresentada, que ela já trabalhava muito essa questão do protagonismo do aluno. E agora que ela, de fato, ela vai ser implantada nas salas de aula, nós vamos trabalhar diretamente com isso. Se você for perceber, as 10 competências da BNCC, todas elas apontam a necessidade de um aluno que faz parte do processo, da construção desse aluno que faz parte do processo e de um aluno que tem autonomia para desenvolver o seu processo de ensino-aprendizagem. Então, são práticas que empoderam o aluno porque elas dão muito poder. Dão poder ao aluno para ele construir, para ele se tornar parte, de fato, da construção desse aprendizado. Então, na prática, na sala de aula, essas práticas voltadas para o futuro, ela não pode esquecer algo que eu já falei várias vezes aqui, de contemplar as competências socioemocionais, de contemplar a autonomia, de contemplar a motivação. Volto a dizer, o aluno com baixa motivação será um aluno com baixo rendimento. Não adianta você querer ensinar para um aluno se ele não estiver motivado. Não adianta você ensinar algo para uma criança que não tem autonomia. Para isso que existem as habilidades. Trabalhar a autonomia, trabalhar a autogestão, trabalhar a criatividade, trabalhar a iniciativa. Tudo isso é necessário para que a gente tenha um sujeito mais autônomo. Então, o objetivo dessas práticas é melhorar a perspectiva humana, é melhorar a nossa qualidade de vida por meio do desenvolvimento de novas habilidades, de novas capacidades, tanto de ensinar quanto de aprender. Então, nesse novo cenário, tanto o aluno, ele precisa estar preparado para esse futuro, quanto o professor. O professor, ele continua sendo um mediador muito importante. Se esse mediador, ele não tiver segurança do que está fazendo,
ele não tiver conhecimento do que ele está propondo, nós não vamos ter sucesso algum nesse processo. E aí nós precisamos, nesse momento, pensar em algo que eu considero muito importante, que é a descolonização da educação brasileira. Mas quando nós falamos em descolonização, essa palavra nos remete a um período muito distante. Isso nos remete ao período colonial. Muito tem se criticado as práticas tradicionais da educação brasileira, mas muito do que nós vivíamos em salas de aula estavam embasados nas práticas tradicionais. Então, essa descolonização, essa prática pedagógica, ela vai estar preocupada com a desconstrução dos quadros pedagógicos dominantes. Como eu disse, tinha muitas práticas que não faziam mais nenhum sentido, muitas práticas que já não traziam mais bons resultados, mas elas continuavam presentes nas nossas salas de aula. Então, a descolonização da educação é exatamente isso, a desconstrução das velhas práticas. Então, hoje nós precisamos desconstruir alguns conceitos e reconstruir esses conceitos numa versão atualizada, numa versão que contempla exatamente aquilo que a BNCC quer que os nossos alunos desenvolvam, aquilo que nós temos como modelo padrão para a sociedade, tanto para a sociedade atual quanto para a sociedade do futuro. Então, a descolonização da educação, ela vê as práticas pedagógicas que nós tínhamos como defasadas, e elas realmente estão defasadas. Era algo que nos servia, não nos serve mais. Se nós quisermos fazer uma boa educação usando as mesmas práticas que nós utilizávamos antes da pandemia, nós vamos ter aí uma educação ruim nos próximos anos. Nós precisamos reconstruir, nós precisamos desconstruir conceitos e construir novos conceitos. Então é preciso, nesse momento, a gente cruzar aí novas fronteiras. E como nós vamos fazer isso, né? Então, cruzar as nossas fronteiras, isso exige uma visão mais integradora e sistêmica dos processos de ensino-aprendizagem. Isso requer, como eu disse, novos conhecimentos. Isso requer que nós sejamos capazes de quebrar alguns paradigmas, de eliminar algumas crenças que nós tínhamos enquanto educadores e criar um novo perfil. Qual é o novo perfil do educador do século XXI? Qual é o novo perfil do educador da década de 2020? Como é que nós vamos nos caracterizarmos enquanto profissionais que trabalhamos com a transformação, que trabalhamos com a construção de um futuro melhor? Então, não estou dizendo que nós estamos diante de uma tarefa fácil, mas nós estamos diante de um desafio que é possível se nós estivermos munidos de conhecimento. Então, é preciso buscar o conhecimento. Não dá mais para você confiar naquele conhecimento que você adquiriu 2, 3 anos atrás. O conhecimento que você adquire hoje, amanhã ele já é ultrapassado. Então, é uma busca constante. Como é que eu vou contribuir para o desenvolvimento de um aluno se o meu desenvolvimento não está em dias? Se o meu desenvolvimento está desatualizado? Então, a gente vê que tem alguma coisa que não vai conectar nessa prática. Então, as práticas pedagógicas inovadoras, as práticas pedagógicas que vamos recriar, ela precisa contemplar essa interdisciplinaridade. Hoje você vê que nós não podemos mais, não existe mais as caixinhas de conhecimento. A caixinha de português, a
caixinha de matemática, caixinha disso, caixinha daquilo. Não. Hoje, quando a BNCC veio, surgiu, ela já veio acabando com a ideia das caixinhas de conhecimento. Não existe mais isso. Nós temos um conhecimento que precisa ser desenvolvido em um determinado momento da vida escolar do aluno, e esse conhecimento, ele é como um fio condutor. Perceba que as habilidades, quem já observou lá as habilidades da BNCC, tem habilidades que ela vai do primeiro ao 9º ano. Isso mostra o quê? Que não existe mais a caixinha de conteúdo que nós temos hoje, é uma formação sequencial e continuada. Então a gente precisa, são muitos pontos que a gente precisa repensar nesse momento. Mas é tão gostoso a gente pensar nisso, porque a gente vê que se durante muito tempo nós não conseguíamos ter uma educação de qualidade, daqui a algum tempo, quem sabe nós teremos uma educação um pouco melhor. Porque agora nós vamos usar novas práticas, nós vamos ter um outro olhar, uma outra percepção, uma outra perspectiva em torno daquilo que nós fazemos na sala de aula. Nós estamos começando a perceber que aquelas práticas que nós usávamos, que nós acreditávamos, muitas vezes nós educávamos os nossos alunos com as mesmas práticas que nós tínhamos sido educados. Então não tinha como dar certo. Se você hoje parar para pensar, nada do que fazia sentido para você aos 14 anos faz sentido mais para o seu filho de 14 anos. As crianças hoje, como eu disse, elas fazem parte dessa cultura digital desde o seu nascimento. Então, elas têm uma visão, elas têm um olhar, elas têm um conhecimento, elas têm uma habilidade à frente da nossa. Então, é preciso que nós percebamos a necessidade de acompanhar esse processo evolutivo. Isso se faz com estudo, isso se faz com pesquisa, isso se faz com qualificação. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está me assistindo, eu diria: busque constantemente, busque com desejo mesmo muito forte a sua atualização constante, a sua formação continuada, porque isso não é mais uma opção, é uma obrigação. Eu tenho certeza que o profissional de educação que não se atualizar daqui a 5, 10 anos, ele não conseguirá se manter no mercado de educação. Então, é importante nesse momento que as nossas práticas, que as nossas ações, elas estejam voltadas para favorecer, para fortalecer o protagonismo dos nossos alunos em sala de aula. Então, o aluno deve trilhar esse percurso, esse caminho com autonomia, com criatividade, com emoção mesmo, com motivação na busca da construção do seu conhecimento. É uma questão que eu insisto muito em dizer. Um aluno desmotivado, um aluno que não vê sentido, que não consegue conectar a sua sala de aula com o seu mundo, é um aluno que vai ter algumas defasagens no seu processo de aprendizagem. Então, o mundo hoje, tudo no nosso mundo, tudo ao nosso redor está conectado. E a sala de aula, ela não poderá continuar desconectada das inovações, das transformações, das criações, da ciência, enfim, a sala de aula hoje, ela não pode continuar desconectada do mundo do qual os nossos estudantes, as nossas crianças, os nossos jovens fazem parte. Muitos alunos que abandonaram a escola, muitos jovens que abandonaram as universidades, abandonaram por falta de sentido. Esses jovens e essas crianças não conseguiram identificar as salas de aula como parte de suas vidas.
Encontraram lá um ambiente fechado, um ambiente tradicional, um ambiente com práticas totalmente arcaicas. E essa falta de conexão fizeram com que essa falta de identidade, essa falta de identificação dos jovens e crianças com esses ambientes foram um dos motivos pelos quais eles acabaram desistindo. Eles acabaram se evadindo. Então nós precisamos atentar para que isso não continue acontecendo. Então eu espero que vocês possam refletir acerca dessas questões que foram levantadas. A minha pretensão não era responder às inquietações de vocês, mas enfim, levantar alguns questionamentos. Se eu tiver deixado vocês cheio de dúvidas, cheio de curiosidades a respeito das novas práticas pedagógicas, eu alcancei o meu objetivo.